Lendas de Setarka, a Era Perdida. É uma história que vamos viver. Vivendo Setarka, vamos conhecer novos desafios, matar ou morrer. Ao lado de Garra, iremos vencer. Capítulo 4. A Floresta Viva. Gar, em sua montaria florida, está em alta velocidade saindo da região das vilas e seguindo por aquela que é conhecida como a Estrada da Verdade, que leva até a Montanha da Verdade, e posteriormente finalizará sua rota na Floresta das Ilusões. Estes são dois dos locais mais antigos de Setarka, e ambos os pontos turísticos se encontram na nação vizinha, Seânica. Apesar de parecer extremamente distante, a estrada que Gar está seguindo é quase como um atalho que liga Hopper, Aiza e Seânica, e por isso ela conseguiria chegar até o seu destino na Floresta das Ilusões antes mesmo do amanhecer. Enquanto cavalga, Gar apenas fica se recordando de todas as suas lições sobre este local. A Estrada da Verdade possui dois caminhos. Um pelo lado norte da montanha, que leva até Freyrka e a região central, e outro caminho pela parte sul da montanha, que pode até ser o caminho mais curto para o reino Arkibela. Porém, entre a estrada e o reino está a enorme Floresta das Ilusões. Ela é extremamente perigosa. As árvores possuem alta concentração de mana e reagem com qualquer estímulo, resultando em encantamentos criados pela própria natureza. É quase como se você estivesse em um labirinto vivo que te vigia. Dentro do coração da floresta se encontram 3 lagos que são próximos. Eles emanam uma magia arcana muito intensa que está interligado com toda a floresta, fazendo ocorrer diversos eventos inesperados com influência da umidade. Por ser quase uma sentença de morte passar por ali, muitos desviam a rota para Arkibela indo pelo sul de Aiza. Porém, este não é o seu destino hoje. Gar nota que existem poucos comerciantes e viajantes no geral por essa estrada, já que todos conhecem os perigos da floresta e existem poucas vilas próximas. Porém, isso não vai impedi-la. Conforme ela atravessa a estrada próxima da bela e alta montanha, que é um marco no continente, a bruxa sente que está na direção correta. Após um longo tempo prosseguindo pelo caminho sul e já chegando ao fim da estrada, é possível avistar de longe a vastidão de árvores e uma neblina espessa sobre todo o território. Graças à sua magia sensorial, a bruxa só tem ainda mais certeza de que no centro disso tudo está uma fera arcana. Exausta da longa viagem, Gar desfaz sua montaria e se senta na grama levemente distante da entrada da floresta, apenas observando os primeiros raios de sol banhando as folhas mortais deste local. Depois de um curto período admirando a beleza e calculando possíveis rotas naquele oceano de árvores densas, Gar se levanta e vai em direção da floresta com cautela. Ela nota que quanto mais adentra o labirinto de árvores, mais úmido é o solo e mais densa é a neblina. Ela continua se guiando por seu instinto e mantendo sua mana oculta. Ela mantém desta forma, pois sabe que a floresta reage com qualquer fagulha de mana emitida pelo corpo. Não demora muito nessa caminhada para que a bruxa perceba que as árvores passam a tomar formatos mais únicos e até questionáveis conforme ela sai da entrada superficial da floresta. Ela também nota que, mesmo já sendo uma manhã bem ensolarada, o breu toma conta deste lugar nas partes mais profundas. Ela percebe que não é à toa que não existem registros modernos dos lagos do centro da floresta, já que as condições ali são cruéis. Conforme caminhava assustada com medo de não conseguir retornar, ela começa a pensar no que lhe faz bem para se distrair, como as borboletas dançando, o pão de erva sendo amassado, sua meditação. Porém, mesmo estando distraída e de olhos bem abertos, sem ver quase nada a mais de 10 palmos de distância, ela começa a sentir água em seu rosto. Começou nesse momento uma chuva isolada, apenas ali, naquela região da floresta, no lado interno. Ela voltou a focar na floresta e começou a se questionar como as árvores não apodrecem em condições tão pesadas e com a umidade tão alta. Conforme Gar continuava caminhando, a chuva se intensificava, o ar se tornava mais frio
e Gá passou a ficar ofegante pensando na possibilidade dessa chuva já ser um ataque e ela não ter como retornar com tranquilidade o longo caminho percorrido. Gá apenas aperta forte sua mão direita para usar o seu encantamento de fogo. Ao deixar sua mente limpa usando magia, ela percebe a gravidade da situação em que se encontra e nota que acabou de piorar tudo, já que as árvores detectam o uso da mana. Ela sentiu como se de um momento para o outro toda a floresta tivesse voltado a atenção para sua presença. A chuva se tornou intensa e quase que indo exclusivamente em sua direção com uma ventania poderosa. Gá sente que algo estava por vir e, sem perceber, por conta da chuva, ela fica presa no solo que se tornou um lodo e está prendendo seus pés e parte de sua perna. E enquanto ainda tenta se mover por conta dessa situação, Gá vê um forte clarão em sua frente que desaparece em menos de um segundo. Ela entende que sua maior ameaça agora é a chuva e sabe que esse clarão é um mau sinal. Nesse fragmento de segundo, ela avistou duas árvores à sua direita que pareciam ser grandes e resistentes. Estavam muito próximas uma da outra, de forma que ela poderia pular sobre elas para tentar cair em outra região. Ela pretende criar cordas de cipó para prender nas árvores e se arremessar ao alto para procurar um novo local seguro e continuar assim com diversos pulos arremessados até chegar aos lagos. A bruxa já pretendia fazer isso no começo ao adentrar na floresta, mas ficou com medo da reação imediata das árvores atacando por cima, e também poderia não funcionar a longo período devido à quantidade absurda de mana que deveria ser usada pela longa distância percorrida até os lagos. Gá então começa a executar seu plano. Ela estende seu braço em direção no escuro, na esperança de acertar a distância entre ela e a primeira árvore. Mas antes mesmo de usar seu encantamento, ela nota algo vindo em sua direção em rápida velocidade. E então pula ferozmente para o lado direito, usando mana como propulsor para desatolar, e assim acaba caindo e se arrastando pela lama. Menos de um segundo após seu pulo, um raio corta em linha reta tudo que estava na direção onde Gá estava. Ela entende que aquele clarão era um acúmulo de mana para a execução desse raio e decide continuar com seu plano o mais rápido possível antes que outro raio surgisse. Ainda deitada, ralada e presa na lama, a bruxa estende seu braço novamente e entrelaça os fortes galhos da árvore com seus cipós mágicos, mesmo não conseguindo vê-la. Ela começa a encurtar a corda aos poucos para se locomover e assim ficar em cima do galho e de lá executar um grande salto sem ficar se arrastando pelo chão. Ela então começa a se levantar enquanto é puxada aos poucos, como uma boneca de pano, e nota que o cipó começa a brilhar. Ela olha bem e nota que a fonte é sua mão direita. Ela está emitindo um brilho verde, igual o de Dila, e este brilho está transpassando por toda a extensão de seu cipó. Assim que o cipó se torna curto o suficiente e a bruxa encosta sua mão no galho resistente, algo ressoa em sua mente como se ela estivesse vendo as memórias daquela árvore em específico. Ela sente uma calmaria vindo, algo sereno lhe balançando, algo forte. Gá, ainda pendurada na árvore, percebe pela visão que existem raízes gigantescas de todas as árvores, todas se conectam e vão até os lagos, e nota que os comandos que a floresta executa vêm de lá de forma automática. Em seu coração agora sereno, ela sente que uma conexão foi estabelecida, e de alguma forma a floresta se acalmou, já que as árvores estão todas interligadas. Por algum motivo ela sabe que ela não é mais considerada uma invasora. Gá desce com cuidado, estendendo novamente seu cipó, e vê que um caminho está se abrindo com raios de sol. Ela tem a plena certeza de que é o caminho para os lagos. Gá caminha normalmente entre as árvores, e enquanto anda, ela toca uma de cada vez para sentir as sensações que cada uma transmite, além de ser uma forma de se guiar e transmitir sua intensa vontade de trazer a paz. Ela continuou caminhando dessa forma, até que enfim lembrou que não está mais sendo tratada como uma invasora. Então emana sua essência mágica para poder sentir novamente a magia arcana que lhe atraiu para este lugar.
e neste momento sentiu que precisava apenas seguir por uma linha reta para chegar até a tal criatura. Gá continua viajando e assim o tempo se passou sem ela perceber. Porém, a bruxa continuou em um ritmo calmo, já que seu corpo está cansado. Até que, eventualmente, ela chega até uma região levemente iluminada e sem neblina. Gá corre e sente quase como se diante de seus olhos o paraíso fosse revelado. A bruxa misericordiosa vê essa região ensolarada com os 3 lagos e uma vegetação linda, viva e brilhante ao redor deles. Essa sensação leve foi quase a mesma de quando ela presenciou a aura de Dila no bosque do mundo místico. Gá permaneceu estática, apenas observando a beleza no lugar, se perguntando como nunca tinha visto uma região tão linda e pacífica em Aiza. Enquanto ainda estava extasiada, algumas criaturas permaneceram observando a jovem donzela de longe, até que eventualmente um pequeno ser dócil surgiu flutuando até Gá. Esse pequeno ser não mede mais do que 30 centímetros. Facilmente você compreende pelo seu jeito inocente que essa é uma criatura infantil. Ela tem um corpo azul marinho e possui algumas marcas amarelas, quase como se formassem anéis ou garras emergindo ao redor de seu pequeno corpo. Gá fica feliz por avistar uma fera arcana e tenta se comunicar com ele para ver se encontrava a fera sagrada que lhe atraiu. A pequena criatura para na frente de Gá com um semblante de curiosidade e alegria. A bruxa conjura o reflexo do verdadeiro em menor escala dentro de suas mãos e tenta transmitir suas palavras de uma forma que sejam bem claras. A criatura acabou por nem se importar com o que foi dito e simplesmente pula no colo de Gá. Nesse momento em que os corpos se tocam, a visão da bruxa fica turva. Em menos de 1 segundo, ela vê apenas uma aura azul infinita em sua frente e sente um poder inigualável que nunca viu ser emanada de nenhum outro ser. Incrivelmente, aquela pequena criatura parecia ser ainda mais poderosa do que Dila. Quando sente esse poder imenso, ela se assusta e cai para trás no chão, se perguntando o que estava acontecendo. Gá permaneceu caída no chão com a criatura empolgada em seu colo, enquanto tentava desvendar este mistério. Essa criatura seria a fera mística? Mas como isso seria possível se todas desapareceram de Setarka? Até mesmo Dila confirmou de alguma forma que eles deveriam estar adormecidos ou em restos espirituais, mas nenhuma com seus corpos originais. Enquanto estava sentada no chão, refletindo e segurando a criatura alegre, outras 4 criaturas surgem sobrevoando o lago e param a cerca de 5 passos de Gá. Esses seres são lagardianos. Todos possuem uma aparência semelhante. Um corpo azul escuro, como o do pequeno ser, com aparência levemente humanoide, possuindo por volta de 1 metro de altura cada um. Os 4 possuem um semblante sério e uma espécie de armadura feita de um material que parecia ser coral entrelaçado. Cada um possui a armadura de uma cor diferente, entre amarelo, verde, rosa e azul claro. As criaturas param em frente a Gá, levemente espantadas, e antes dela levantar para tentar se comunicar com eles, a bruxa notou que estas feras pareciam ser mais racionais. Em seguida, eles disseram para a bruxa em um coro: Jovem bruxa que surgistes da floresta, seria você aquela que livrará Nosso Senhor Tina da maldição que o assola? Gá se surpreende com o tom sério dos 4. Ela se levanta ainda com a criatura em seus braços, que começa a brilhar sem ela perceber. Gá conjura novamente o reflexo do verdadeiro para se comunicar com eles. Ela se apresenta e avisa que chegou até este lugar atraída pelo poder da criatura em seus braços. Ela explica que Dila lhe deu a missão de buscar pelas outras 9 feras sagradas e restaurar seus corpos. Os 4 seres ficam parados ouvindo a história e novamente, quase em um coro psíquico, eles dizem: Serva de Lorde Dila, por favor, restaure o poder de Tina. Há muitas eras seu corpo se encontra neste estado. Nós fomos escolhidos pela divindade e estamos em uma busca incessante por quem tem a capacidade de quebrar tal maldição. Gá então olha para Tina em seus braços e percebe que ele estava brilhando igual Dila, mas logo vê essa luz se cessar. Ela passa um tempo ali conversando com as criaturas e descobre que eles são os guardiões de Tina, que também protegem a floresta que é de fato viva.
Os guardiões então se reúnem para ensinar Gá a conjurar um encantamento que possivelmente conseguiria restaurar o poder de Tina. A bruxa passa um curto período aprendendo sobre o encantamento e quando compreende como funciona, eles pedem para realizar um teste com Tina. Os 4 guardiões carregam Tina para uma parte vazia no solo e então Gá ergue seus braços e cria um círculo de conjuramento sob Tina. O círculo emite um brilho rosa e começa a envolver a pequena criatura em uma cúpula para preservar seu corpo e suprimir a maldição no interior da inofensiva criatura. Em resposta, partindo do interior da fera, surge um vulto de um enorme dragão, também quadrúpede, assim como Dila, mas não dava para enxergar sua forma exata. Este vulto abre suas asas como se estivesse prestes a enfrentar esse encantamento e ruge alto. O corpo de Gá é levemente arrastado para trás com esse rugido. Ela se protege, abrindo os braços e conjurando um pequeno campo de força. Após o rugido do vulto, ele se torna ainda maior, virando a sombra do que Tina já foi um dia. Gá então fecha seus olhos e aciona o poder arcano de Dila que reside dentro dela. É a primeira vez que ela está fazendo isso de forma consciente. E neste momento, uma série de imagens foi desencadeada em sua mente. Eram fragmentos de memória de Dila. Gá abre seus olhos e novamente seus olhos se tornaram esverdeados como uma esmeralda reluzente. A bruxa toca o chão e faz surgir ao redor do círculo uma dezena de espinhos letais envoltos de seu cipó. Ela então comanda o golpe de forma que envolveria a sombra que estava tangível dentro do círculo. Porém, antes mesmo de encostar um único espinho na sombra, ela rebate de volta com as asas lançando uma poderosa rajada de vento que agitou a floresta inteira. Gá foi arremessada para longe e bate em uma das árvores partindo-a no meio, o que amorteceu seu arremesso. Em seguida, o círculo mágico sumiu, fazendo com que o vulto simplesmente desaparecesse no ar. Os guardiões correm em direção de Gá e tentam reanimá-la, mas tudo isso já foi suficiente para um dia. Gá foi nocauteada. Idealização, roteiro, narração, edição e músicas por Isaías Júnior. Efeitos sonoros de Saber, voz na abertura e no encerramento de Lucas Santos.